Aizen, bora lá. Podemos dizer que Vinland Saga deu azar de estrear junto com Demon Slayer, o que com certeza deu uma ofuscada nessa belíssima obra de arte. Deu azar no quesito mercadológico, né? Porque Demon Slayer conseguiu pegar muita gente. Mas eu não acho que o público que baba ovo loucamente de Demon Slayer iria dar uma chance pra Vinland Saga. Eu acho que são públicos bem diferentes, sabe? Eu já vi, acabei de rever, e um personagem que absurdamente sempre me chamou a atenção foi o Príncipe Canute. Ele talvez seja o personagem com mais críticas da primeira temporada, simplesmente porque algumas pessoas não gostam dele, o que tá tudo bem, mas também porque algumas pessoas apontam que seu crescimento, elucidação e desenvolvimento como personagem aconteceram de maneira extremamente rápida, como se ele, de um homem tímido, recluso e ignorante, tivesse tornado mais apto a ser rei em um piscar de olhos. Bom, eu não acho que tenha sido exatamente assim. Nesse vídeo também eu quero falar muito rapidamente sobre o Thorfinn. É, do final dele, da primeira temporada pra segunda, se passaram anos, né? Fora que ele não ficou só vivendo sentadinho na cadeira. O processo, a jornada inteira dele com o Thorfinn, com o cuidador dele, com Askeladd, todos os acontecimentos. Foi muito intenso, né? Uma pessoa que passa por aquilo já vai mudar muito, naturalmente. Sobre cristianismo, paz, o que é o amor em Vinland Saga, mas não é hoje que eu vou falar sobre o que é ser um guerreiro. Um vídeo sobre os ensinamentos do Thors vai chegar ainda quando eu terminar de reler o Arco da Fazenda. Mas eu acho que é isso. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e bora pro vídeo. Antes de mais nada, para os que nunca viram o anime, ou para quem viu na época de lançamento e não se lembra direito, a primeira temporada de Vinland Saga conta a história de Thorfinn, um garoto que viu seu pai sendo morto e agora busca vingança entrando na equipe do homem que o matou. Ao mesmo tempo, tá acontecendo no mundo uma grande guerra envolvendo Inglaterra e Dinamarca. Basicamente isso. E o período histórico que eles estão retratando é realmente verdade. Você pode ver também em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. Mas enfim. Canute, o personagem central do vídeo, é filho de Sweyn, o rei da Dinamarca. Canute, ao contrário de seu irmão, não parecia ter o porte de alguém da realeza. Ele era uma sombra, se escondia atrás da sua real figura paterna, Ragnar. Entender o peso da figura de Ragnar para Canute é entender o que aconteceu com seu personagem. Há mais simplesmente do que uma relação entre príncipe e guardião. Há algo quase paterno aqui. Uma discriminação no mais alto nível. Sim, discriminação, não amor. Pelo menos era isso que o padre defendia. Voltamos nisso mais tarde. A real é que tudo isso era uma máscara de Canute. Ele na verdade era articulado e inteligente, entendia qual era o conflito dentro da casa real e evitava se expressar às vezes por puro desinteresse, mas às vezes também porque esse seu comportamento omisso era apoiado por Ragnar. Várias vezes na série podemos ver o Ragnar tomando a frente da situação, impedindo o crescimento de Canute, mas o ponto importante é o dito anteriormente, ele tinha total ciência do seu papel como príncipe, só não era devidamente encorajado a segui-lo. A característica mais importante do personagem do Canute nessa primeira temporada é que ele briga contra a própria realidade, absolutamente o tempo todo. Como príncipe, ele é dispensável com muito pouco poder de ação e muito menos poder de fala. Como um viking, ele é fraco, não tem autodefesa, não tem gosto pela guerra, muito menos nutre uma aparência masculina. Como homem, ele é infantil, inseguro e agarra-se à fé para negar os seus sentimentos de exclusão. Há ao longo da série uma espécie de brincadeira do fato de Canute ser um príncipe ou uma princesa. Além de uma piada com os traços suaves de Canute, eu acho que isso é importante para os paralelos religiosos do personagem, ao mesmo tempo que serve para mostrar toda a inadequação do príncipe nessa sociedade que valorizava o ideal de um homem guerreiro e a autoridade que ele teria por nascimento. É importante frisar que o período histórico escolhido é perfeito, porque aqui, apesar de já haver uma quantidade de dinamarqueses cristãos, a sociedade ainda era muito seguida pelos ideais dos Einherjar, a ideia de morrer como um guerreiro para ser escolhido pelas valquírias e descansar em Valhalla. Note que a fuga da realidade como parte importante do personagem vai além das ações tomadas por ele, vai até mesmo de encontro à sua aparência. Ele deveria ser X, mas propositalmente briga para ser ou parecer Y. Ele omite de seu papel como homem com poder porque gostaria de viver uma vida simples ao lado de Ragnar. Ele se irrita com o padre duvidando do amor de Deus, não simplesmente porque ele era um cristão devoto, mas perceba, o padre usa os termos pai e filho para se referir obviamente a Deus e seus filhos, nós. Canute, além de chegar sobre esse olhar, também entende no sentido mais literal, sobre o pai ser o rei Sweyn e ele ser o filho. Duvidar do amor de um pai para seu filho era uma questão de debate na cabeça dele, porque era impossível para o príncipe aceitar que seu próprio pai tramava sua morte. Também é Canute quem começa a se interessar por áreas do conhecimento que não são condizentes com seu status como príncipe, como a gastronomia, por exemplo. Mais uma vez, brigando com a própria realidade, ao mesmo tempo que, nesse caso da gastronomia, ele também esteja mostrando traços de rebeldia, porque mesmo com as ordens de seu pai, ele continuou estudando o assunto. Mesmo após a morte de Ragnar, ele ainda se negava a encarar a realidade, mas é só depois desse ponto crucial da vida dele que chegamos finalmente à parte mais importante de seu personagem, a mudança. Todos esses momentos que eu falei servem para mostrar que Canute era sutilmente trabalhado ao longo da obra como alguém que não parecia pertencer a algum lugar, mas ele estava lá e tinha consciência disso. São basicamente a prova de que sua virada em 180 graus não veio do nada, ela já era discutida. Nós vemos que dentro da série, o personagem passa por todos os estágios para sua mudança. Primeiro, em um nível subconsciente, e depois, conscientemente. Tudo isso após a morte de seu pai, entre aspas. Canute passa pelo choque, negação, raiva, culpa, aceitação e então o descobrimento.
Primeiramente, todos esses estágios são mostrados dentro da cabeça de Canute, em seu sonho. Aqui, no começo, Canute se nega a aceitar que pode continuar vivendo sem a ajuda de Ragnar. Depois, quando uma forma de Ragnar criada pela própria consciência de Canute aparece, o príncipe entra no estágio de raiva pela morte, mas também de culpa. Ele diz não querer ter nascido um príncipe e que preferia viver uma vida longe dos problemas junto do homem que ele mais gostava no mundo. Depois, vemos mais um claro exemplo de toda a sua briga contra a realidade existente. Ragnar não existe mais. O que Canute vê em seu sonho é uma manifestação do seu próprio subconsciente, ou seja, todas as palavras ditas ali são apenas Canute falando como se fosse Ragnar. No sonho, Ragnar se lamenta da forma como criou o príncipe, mas na verdade, isso é apenas o Canute mostrando mais uma vez o fato de que ele era ciente disso. Ele sabia que sua criação não era adequada para um príncipe, mas ele não se expressava. Ao fim do sonho, antes de ir, o Ragnar disse que há coisas que você só percebe quando experimenta a perda, e parte dizendo que tudo isso era um sonho e que o Canute tinha que acordar. Mais uma forma de autoconsciência do personagem. Porém, logo depois, ao falar com o padre, Canute disse que Ragnar veio se despedir, uma clara... Acho que pode ser uma forma da consciência do personagem, até porque depois a gente vê que ele vai ficando esquizofrênico, basicamente, né? Vendo a cabeça cortada do pai na segunda temporada, gradativamente mais e mais e mais. E aí você pode, né, você pode dividir a sua perspectiva entre se aquilo é algo da cabeça dele ou se aquilo é algo espiritual, né? para fuga da realidade, porque foi Canute quem disse adeus ao Ragnar, pois o sonho é só uma criação dele, era a imagem de seus sentimentos e pensamentos profundos. Na verdade, foi ele quem disse que há coisas que você só percebe quando experimenta a perda, porque ele é o responsável pelo sonho. Ao conversar com o padre depois de acordar, ele mais uma vez passa por todos os estágios já comentados, mas dessa vez ele tá consciente. Primeiro, a negação vem quando ele questiona o padre sobre o amor de Ragnar. Aqui a gente vai fazer um pause e vamos falar mais sobre o amor, o elemento que dá inclusive o título a esse vídeo. Quando Canute sofre o estado da negação, ele pergunta pro padre o que o Ragnar sentia por ele. A resposta era discriminação. Desde a primeira vez que eu assisti Vinland Saga, essa palavra em específico nunca saiu da minha cabeça. Eu não me lembro exatamente de uma obra abordando um assunto amor dessa forma, apesar de que com certeza já existe. É um ponto muito discutido, talvez o mais discutido da primeira temporada, ao mesmo tempo que uma reflexão bem pessoal que você deve fazer. Aqui o padre está falando sobre o ágape, a noção de amor divino que é distinto do amor romântico, amor Goza em mim Bolsonaro. Beleza, né, o Kyurs? paterno e de outras formas de amor. A noção de que para os gregos o amor era dividido em várias palavras é até estranho para nós hoje em dia, já que costumeiramente chamamos basicamente tudo de amor. O amor que você sente pelo seu bichinho, o amor de Deus, o amor de um pai. Ele tá dizendo que não é amor verdadeiro amar sua família, é apenas parcialidade em relação a eles. O verdadeiro amor é o amor universal da humanidade, mesmo com seus inimigos. É um pouco do que Jesus fala no A gente já discutiu muito disso quando a gente tava vendo os episódios de Vinland Saga. Sermão do Monte, abre aspas. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se você ama aqueles que o amam, que recompensa receberá? Nem os cobradores de impostos estão fazendo isso? E se você cumprimentar apenas ao próprio povo, o que você está fazendo mais do que os outros? Nem mesmo os pagãos fazem isso? Sede perfeitos, pois como perfeito é vosso Pai Celestial. Também é dito no Evangelho de Lucas, abre aspas, se você... O neurônio do povo tá derretendo enquanto assiste vídeo de Vinland Saga. Tipo, Vinland Saga é tão bom que a galera começa a tipo, derreter o cérebro e sair pela boca. É isso que eu tô entendendo que tá acontecendo? Esse cara, doidando, cara. The fuck. Você ama aqueles que te amam, que crédito isso tem pra você? Até os pecadores amam aqueles que os amam. A ideia que eu mais concordo sobre a análise de Willibald é que, em meio ao alcoolismo e à embriaguez, ele perde o ponto central. A virtude do ágape não vem da morte, mas do auto-sacrifício voluntário. Antes é importante a gente falar sobre o que Willibald considera o amor. Ele considera o amor como a morte. Os mortos não discriminam nem reagem à forma como são tratados por outros seres vivos ou pela natureza. O morto pega sol, pega chuva... A gente discutiu isso também em alguns outros vídeos e análises. Mas no momento eu não tô com capacidade mental de nem contra-argumentar ou algo do tipo. E a gente já foi mais a fundo nesse quesito do amor do padre, o que significa possivelmente e tal. Só que eu nem lembro direito dos argumentos que eu falei, então fica quieto. Mas a gente foi na live dos membros? Ah, legal. Depois eu vou procurar lá. Serve de alimento para os animais da região e ele basicamente nunca reclama. O que Canute faz é pegar essa mensagem e meio que afirmar que tudo então é amor. A árvore é amor porque ela não discrimina quem busca refúgio em sua sombra. A macieira não discrimina quando pássaros, insetos e pessoas pegam seus frutos. O céu fornece chuva para pecadores e piedosos, vikings e ingleses.
O que eu acho da filosofia do Willibald é que ele confundiu o fato de que a morte acaba com a capacidade de um homem de agir egoisticamente com o dever moral de dar a vida pelo próximo, se necessário. Quando as pessoas ouvem a palavra discriminação, elas sempre assumem que significa discriminação negativa, que é rebaixar o outro injustamente. A discriminação nesse caso seria uma discriminação positiva, sustentar o outro injustamente. Um pai discrimina não contra o seu filho, mas por ele, não com base no mérito ou na justiça, mas com base no vínculo familiar. O marido discrimina sua esposa por sua afeição a ela, mas quem ama o faz com justiça, pois todos os homens são merecedores do amor, mesmo os maus. Aquele que ama a todos não discrimina ninguém, não coloca ninguém em um pedestal e ninguém em uma vala. Se você ama alguém mais do que outra pessoa, então você realmente não os ama. Após ouvir o discurso do Willibald, o Canute chega aos outros estágios, a raiva e a culpa. Ele fica irritado com o fato de Deus ter expulsado os homens do paraíso, como se isso nos impedisse de amar. Depois, ele o culpa, não só porque ele se sente magoado com a atitude de Deus, mas também porque ele transporta isso que ele julga como traição para a figura de seu pai também, que também o privou do amor e também o traiu. Canute não só se coloca na posição de aceitar tudo e todos e abandonar o ódio, a cobiça e a sede de poder dentro de si, como também entende que esse amor criado por Willibald é impossível. Dentro desse cenário, o Canute vislumbra um projeto em que um modo imperfeito de amar do homem, que contém ódio, orgulho, frustração, inveja, raiva, rancor, possessividade, possa ser estabilizado por meio do controle. Canute se coloca na posição de ser aquele que obtém os recursos e planeja impor um regime expansionista em que o povo não terá escolha a não ser submeter-se à sua filosofia. Ele não espera que as pessoas sejam capazes de fazer escolhas que contribuam para um verdadeiro paraíso. Elas precisam de alguém para guiá-las. Assim, Canute não faz o papel de alguém determinado a recuperar o amor perdido, mas o de estabelecer e mediar um espaço controlável no qual os tipos imperfeitos de amor que as pessoas são capazes de cultuar possam ser minimamente mais estáveis. Uma pequena mudança é melhor do que nenhuma mudança. Aqui é um ponto bem importante, porque ele finalmente percebe que está indo contra a realidade. Canute admite que sua ideia é uma utopia com várias falhas que vão contra as leis divinas. Ou seja, Canute entende que aceitar a imperfeição e o ódio dos homens como tal é negar o amor perfeito de Deus. Eu também gosto de traçar a imagem de que Canute é uma representação de Lúcifer na obra. Ele é belo, tem cargos de destaques dado por Deus, ser um príncipe, mas assim como Lúcifer, Canute se rebela contra seu criador, cobiçando a autoridade que pertence apenas ao divino. Eu já vi algumas pessoas falando que o Thor seria a representação... É interessante isso aí. Como a obra tem vários temas cristãos, é capaz até que esse tipo de coisa, caso não tenha sido intencional, seja paralelos normais que nascem quando grandes temas estão sendo debatidos. Por mais que a obra não esteja fazendo um paralelo direto ali, mas os temas são tão universais e tão importantes e tão transcendentais que você consegue conectar as coisas porque você está falando mais ou menos de arquétipos parecidos de discussão. Oposta, de Cristo. Mas eu tenho um problema assim, concordar um pouco com isso, porque eu não acho nem que o Thor primeiramente se veja como um cristão. E eu acho que você atribuir amor e perdão somente ao cristianismo tá um pouco errado. O Canute é o personagem pelo qual o Yukimura, que é o autor da obra, examina um caminho para lidar com um mundo cheio de guerras. Isso pretende contrastar um pouco com a visão do Thorfinn, que é fugir e criar um novo mundo construído à base de paz. O Canute, por outro lado, tá tentando reformular o velho mundo para se tornar um paraíso na Terra. Se Deus não vai salvar sua criação, então cabe a alguém como ele fazer isso. Para Canute, o seu pai celestial, o Deus da Bíblia, abandonou sua criação, incluindo o próprio Canute, assim como o seu pai, o rei Suen, abandonou seu filho para ser morto no campo de batalha. O Canute foi traído por ambas figuras paternas. No entanto, o Yukimura mostrou que essa tentativa tem suas falhas, como muito bem mostrado lá na frente no mangá, na inútil Guerra no Báltico. A mudança em Canute só foi possível por causa da formação do mesmo, de sua vida com Ragnar, o que ele aprendeu na corte real, o que ele aprendeu sendo um cristão, porque se fosse o Thorfinn nessa situação, essa mudança provavelmente nunca aconteceria. Para talvez resumir a ética e os temas de forma bem simples, o Canute seria a filosofia utilitarista consequencialista que entra em conflito com a filosofia deontológica de Thorfinn. Essa dicotomia clássica é uma maneira do Yukimura examinar dois métodos muito diferentes para atingir o mesmo objetivo. Eu falei muito pouco sobre o Thorfinn, né? Peço perdão, mas eu acho que por hoje é basicamente isso. Tchau. Interessante, bem bacana o vídeo. Pena que eu estou com preguiça de falar de Vinland Saga, porque, pra mim, tem alguns assuntos que você leva mais a sério do que outros, sabe? Você... Por exemplo, Vinland Saga. A gente fez a gente assistiu todos os episódios da segunda temporada juntos aqui. E a gente assistia modo sério ligado, sabe? A gente assistia primeiro Mushoku Tensei e depois Vinland Saga. A gente escaralhava completamente no início e depois a gente ficava anotando as aulas. Então, pra mim, falar de Vinland Saga é uma coisa que eu sou obrigado a me preparar pra falar direito. Porque eu levo a sério, sabe? É uma obra muito boa. Mas vídeo bem bacana do Aizen, gostei. A gente viu do Bayonetta, Ia né? mandar um do Psicologia dos Animes, mas esse é bom TBM Vinland Saga, as batalhas mais realistas, ou não, do anime. Aqui, valeu, Nick, vamos assistir sim. O Sindrolis falou o seguinte:
Exato, o padre mostrou a verdade distorcida, distorcida até do que ele deveria acreditar. A figura do padre é a figura. Oh, porra. A figura de contradição, aquele que prega a pureza e a santificação, mas alcoólatra. Isso é bem na cara. Que prega o amor, mas no fundo só acha que o amor de verdade pode ser adquirido quando a pessoa é incapaz de agir, quando morre. O Canute entende essa verdade distorcida, mas nega por completo tudo aquilo que previamente acreditava. E essa verdade nova, está escrito assim. Chegando à conclusão que precisava se rebelar contra Deus. A Vinland Saga é muito Big Brain. Se eu não tiver preparado com isso, eu prefiro nem falar, mano. Mas pra mim a segunda temporada é melhor do que a primeira. A saga da Fazenda. Acho que eu nunca chorei tanto em uma sequência de episódios igual eu chorei nos últimos 3 episódios da saga da Fazenda. Nossa, tocava opening, eu via a mulher lá dançando e o marido dela com o filho, era já começava o choro ali. Começava o choro na opening, não tinha nem espaço para episódio. Né? Quando eu vi a Arneide dançando ali, já era o choro instantaneamente, acabou. E depois a gente discutia pra caramba, né? Um episódio dava umas 2h30 de discussão. A gente ficava conversando, às vezes era menos, mas rolava muito papo. Eu lembro até hoje de uma preparação narrativa que eu achei bem interessante. Os vídeos do Piscine, mano. Os vídeos do Piscine estão me perseguindo. Eu lembro até hoje de uma parte onde tem a Arneide e você gera todo um contexto para um cara querer esgurpar ela, abusar dela. E aí a técnica mais básica disso, básica não no sentido ruim, mas a mais conhecida, é que você vai fazer isso para demonstrar como o personagem é ruim. Olha só como ele é malvado, ele machuca mulheres. Só que existe outras técnicas que também poderiam entrar no meio disso. E eu falei, aqui, o que ele deve estar fazendo. Não, aqui, obviamente, o cara vai fazer alguma coisa, né? Vai tentar fazer alguma coisa para mostrar como que ele é ruim e também para mostrar a situação da Arneide, né? A situação ruim. Só que aí o autor botou uma reviravolta ali que é outra forma clássica de demonstrar o que ele queria demonstrar, mas que não tinha passado pela minha cabeça. Porque ia ser tão brutal que eu não conseguia acreditar que aquilo ia rolar. O cara dono da fazenda, o Mão de Ferro, na hora que o cara vai abusar da Arneide, ele aparece. E aí ele manda o cara vazar dali. Você tem, ao mesmo tempo que um pequeno alívio, você tem uma sensação de ter alguma coisa errada. E o cara começa a espancar a Arneide de um jeito, com ela grávida. O que o autor basicamente fez aqui é ele mostrou um perigo terrível para fazer a preparação de um perigo mais terrível ainda, né? Ele mostrou como alguém é terrível para apresentar alguém mais terrível ainda. É igual quando um personagem muito forte aparece derrotando todo mundo no anime e depois aparece o personagem mais importante do que ele, que a gente vai acompanhar e derrota ele. Você já sabe, pô, ele é forte. E aí você fica numa situação que você fala, cara, talvez fosse melhor que fosse o outro cara. De tão brutal que é a cena com o punho de ferro lá. É sinistro. Foi uma ótima aplicação da situação. A técnica ali foi... Ele usou... A parte que eu achei muito elegante é que ele usou uma das técnicas para redirecionar sua atenção e construir outra técnica por cima. Fazer, né, uma corrente entre elas. Mas tudo foi muito elegantemente feito. Adorei. Exatamente, tem ele batendo nas crianças e agora ele batendo na Arneide. É. Bizarro. Bizarro.